Um homem caído sobre a areia de uma praia deserta, os olhos ainda tontos de uma visão que nenhuma palavra humana conseguiria conter por completo, ouve uma voz que faz seus joelhos cederem como os de um morto. Ele já conhecera aquela voz antes, junto a um lago sobre as ondas, diante de um túmulo aberto em Betânia. Mas agora, exilado na pequena ilha rochosa de Patmos, longe de tudo o que um dia fora familiar, João escuta algo que atravessa a eternidade e a história ao mesmo tempo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Não é apenas uma frase solene reservada para o fim dos tempos. É uma declaração que rasga o véu entre o visível e o invisível, entre o homem de Nazaré que caminhou sobre estradas de pó e o Deus eterno que existia antes que a primeira estrela fosse acesa. Por que Jesus disse que era o Alfa e o Ômega? Essa pergunta, feita com honestidade, nos conduz ao coração mais profundo da fé cristã, porque nela está escondida a prova mais contundente da natureza divina daquele que os cristãos chamam de Senhor e Salvador. Para entender o peso dessas palavras, é preciso primeiro compreender o que Alfa e Ômega significavam para os primeiros ouvintes daquela mensagem. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última. Para um leitor do primeiro século que vivia no mundo helenizado da Ásia Menor, dizer eu sou o Alfa e o Ômega era o equivalente a dizer eu sou de A a Z, ou em termos ainda mais amplos, eu abarco tudo o que existe do começo ao fim. As 7 igrejas da província da Ásia, destinatárias diretas do Apocalipse, viviam sob o peso do Império Romano, cercadas por templos dedicados ao imperador e por cultos que exigiam confissão de que Roma era eterna e absoluta. Naquele contexto, ouvir que Jesus Cristo, e não Roma, e não o imperador, era o princípio e o fim de todas as coisas, era uma declaração revolucionária e perigosa. Era dizer, em linguagem que qualquer grego ou romano entenderia instantaneamente, que toda a história do universo começa e termina em Cristo, e que nenhum poder terreno pode reivindicar esse lugar. Mas a expressão carrega uma segunda camada, ainda mais profunda, que só se revela quando olhamos para o Antigo Testamento, o solo do qual toda a fé de João, discípulo judeu de Jesus, brotava. No livro de Isaías, o Senhor Deus declara, por meio do profeta, algo notavelmente parecido. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus, como está escrito em Isaías 44:6. Em outro lugar, o próprio Deus afirma, eu, o Senhor, sou o primeiro, e com os últimos eu mesmo sou, conforme Isaías 41:4. E ainda em Isaías 48:12, ouve-me, ó Jacó, e tu, ó Israel, chamado por mim. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro, eu também sou o último. Essas não são frases decorativas de poesia hebraica. Elas são, dentro da teologia judaica, a mais alta forma de autoafirmação divina, reservada exclusivamente para Yahvé, o Deus único e incomunicável de Israel. Nenhum anjo, nenhum profeta, nenhum rei ungido jamais ousaria aplicar essas palavras a si mesmo, porque fazer isso seria blasfêmia, seria usurpar o lugar que pertence somente ao Criador. E é justamente essa linguagem, essa fórmula reservada unicamente a Deus, que Jesus toma para si, não uma, mas 4 vezes no livro do Apocalipse. Em 1:8, em 1:17 e 18, em 21:6 e em 22:13, onde declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É aqui que a pergunta por que Jesus disse isso começa a revelar sua resposta mais funda. Ele não estava apenas fazendo uma afirmação poética sobre sua eternidade. Estava, com plena consciência das escrituras hebraicas,
reivindicando para si o título exclusivo do Deus de Israel. Quando em Apocalipse 1, 17 e 18, Jesus se apresenta a João dizendo: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, e eis aqui vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno." Ele está unindo, numa única sentença, sua identidade eterna e preexistente com sua morte histórica e sua ressurreição corporal. Ele é ao mesmo tempo o Deus que sempre foi e o homem que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Essa junção é precisamente o mistério da encarnação que os cristãos confessam desde os primeiros credos da Igreja. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem confusão de naturezas, mas unido em uma só pessoa. Se voltarmos ainda mais no tempo, ao próprio ministério terreno de Jesus, encontramos ecos claros dessa mesma autoconsciência divina. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, Jesus diz aos líderes religiosos judeus algo que os deixou furiosos ao ponto de quererem apedrejá-lo. "Antes que Abraão existisse, eu sou." A expressão grega usada ali, ego eimi, ecoa deliberadamente o nome divino revelado a Moisés na sarça ardente, quando Deus disse: "Eu sou o que sou", conforme Êxodo 3,14. Os fariseus presentes entenderam perfeitamente o que Jesus estava afirmando, e é por isso que a reação imediata foi tentar matá-lo por blasfêmia. Ele não estava dizendo apenas que existia antes de Abraão em termos de idade. Estava afirmando que possuía a mesma existência eterna e incondicionada do próprio Deus de Israel. Esse mesmo padrão se repete várias vezes no Evangelho de João, quando Jesus usa a fórmula ego eimi de maneira absoluta, sem completar a frase com um predicado, como em João 6,20, quando caminha sobre as águas e diz aos discípulos atemorizados: "Sou eu, não temais." Ou em João 18,5, diante dos soldados que vieram prendê-lo no Getsêmani, quando ao dizer "eu sou", a força da declaração faz com que os soldados caiam para trás, atônitos, como relata o próprio Evangelho. Para quem, então, foi dito que Jesus era o Alfa e o Ômega? A resposta imediata é: para João, o apóstolo idoso exilado na ilha de Patmos por causa de sua fé, e por meio dele, para as 7 igrejas da Ásia Menor que enfrentavam perseguição, pressão cultural e a tentação constante de comprometer sua fidelidade a Cristo em troca de segurança social e econômica dentro do sistema romano. Essas comunidades, mencionadas nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, viviam realidades muito diferentes entre si. Éfeso lutava contra falsos mestres, Esmirna enfrentava perseguição violenta, Pérgamo era chamada de morada de Satanás por causa da idolatria imperial ali praticada. Tiatira tolerava compromissos morais e espirituais. Sardes estava espiritualmente morta, apesar da aparência de vida. Filadélfia permanecia fiel em meio a poucas forças, e Laodiceia estava tão satisfeita materialmente que se tornara morna e indiferente às coisas espirituais. Para cada uma dessas realidades tão distintas, a revelação de que Cristo é o Alfa e o Ômega funciona como uma âncora comum. Independentemente da circunstância, da perseguição ou da tentação, o mesmo Senhor, que estava presente no princípio de todas as coisas, estará presente também no fim. E nada na história, nenhum império, nenhuma perseguição, nenhuma sedução idólatra pode alterar esse fato soberano. Mas essa palavra não ficou trancada em um contexto do primeiro século. Ela atravessa os séculos e chega até o leitor de hoje com a mesma força pastoral. Assim como as igrejas da Ásia enfrentavam pressões para comprometer sua fé, os cristãos de todas as épocas enfrentam suas próprias formas de pressão. O medo da morte, a sensação de que a história está fora de controle, a tentação de acreditar que o mal terá a última palavra.
Para essas pessoas, ontem e hoje, a declaração de Jesus é um bálsamo teológico. Se ele é o princípio e o fim, então nenhuma tragédia pessoal, nenhuma crise histórica, nenhuma dor irreparável está fora do alcance de sua soberania. A história não termina em caos, ela termina em Cristo porque começou em Cristo. Como está escrito em Colossenses 1:16 e 17, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse texto paulino não deixa margem para ambiguidade. Cristo não é uma criatura elevada por Deus a um status especial. Ele é o próprio agente criador, aquele por meio de quem e para quem todas as coisas foram feitas. Essa mesma verdade sobre a preexistência e a divindade de Cristo aparece também na carta aos Hebreus, onde o autor, discorrendo sobre a superioridade do Filho em relação aos anjos, cita um antigo salmo e o aplica diretamente a Jesus. Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, conforme Hebreus 1:8. E poucos versículos depois, o mesmo autor continua atribuindo ao Filho palavras que originalmente descreviam a obra criadora do próprio Yahvé no Salmo 102. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como um vestido, envelhecerão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim, como está escrito em Hebreus 1:10 a 12. Note-se a semelhança impressionante com a linguagem de Apocalipse. O Filho é aquele que fundou a terra no princípio e que permanecerá inalterado quando tudo mais tiver perecido, exatamente a mesma ideia contida na expressão Alfa e Ômega, princípio e fim. Essa não é uma coincidência literária, é o testemunho unânime das Escrituras apostólicas sobre quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Ainda assim, a Escritura jamais separa essa grandeza cósmica da humildade radical que Cristo assumiu ao se encarnar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, descreve esse movimento de forma quase poética. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, conforme Filipenses 2:6 e 7. Aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de toda a criação, esvaziou-se voluntariamente de sua glória visível para nascer numa manjedoura, crescer como carpinteiro em uma aldeia obscura da Galileia, e, finalmente, morrer como um criminoso condenado entre dois ladrões. É precisamente por isso, continua Paulo, que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, como está escrito em Filipenses 2:9 e 10. A humilhação e a exaltação de Cristo não são dois movimentos contraditórios, mas dois lados da mesma revelação. O Deus eterno, que é digno de toda a adoração, é o mesmo que se dispôs a sofrer pela salvação daqueles que ama. O que Deus, e mais especificamente o próprio Jesus, queria ensinar ao se revelar como Alfa e Ômega, antes de tudo queria estabelecer, de maneira que nenhuma futura heresia pudesse facilmente apagar a sua plena divindade. A história da igreja primitiva foi marcada por controvérsias intensas sobre a natureza de Cristo. Se era uma criatura exaltada, um anjo superior, um profeta iluminado ou verdadeiramente Deus encarnado. Textos como Apocalipse 1:8 e 22:13 se tornaram, desde os primeiros séculos, pilares fundamentais para a defesa da doutrina da divindade plena de Cristo. Precisamente porque ali ele reivindica, sem intermediários, o mesmo título que Isaías reservava exclusivamente a Yahvé. Não se trata de uma dedução teológica posterior imposta ao texto, trata-se da própria autoconsciência de Jesus,
expressa em suas próprias palavras registradas pelo apóstolo que mais o conheceu intimamente entre os últimos remanescentes dos 12. Além disso, ao se apresentar como o princípio e o fim, Jesus estava ensinando algo essencial sobre a natureza do tempo e da história dentro da cosmovisão cristã. Diferente das filosofias cíclicas de várias religiões antigas do Oriente e do próprio pensamento grego, helenístico, que viam o tempo como uma roda infinita sem propósito definido, a revelação bíblica apresenta a história como uma linha reta, com um princípio definido na criação, registrado em Gênesis 1:1, e um fim definido na consumação de todas as coisas, descrito nos últimos capítulos do Apocalipse. E o mais surpreendente é que o mesmo ser que está no início dessa linha está também no seu término, o que significa que a história não é um processo abandonado por Deus após o momento da criação, como pensavam alguns filósofos deístas modernos. É, ao contrário, um processo continuamente sustentado, governado e, por fim, consumado pelo próprio Cristo. Em Apocalipse 21:6, imediatamente após declarar "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim", o texto continua: "A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida." A soberania cósmica de Cristo sobre o tempo e a história não é uma verdade fria e abstrata. Ela se traduz imediatamente em graça, em convite, em provisão para os sedentos. O Deus eterno que governa o princípio e o fim de todas as coisas é o mesmo Deus que se inclina para oferecer água viva a quem tem sede espiritual. O pano de fundo cultural judaico dessa expressão merece ainda mais atenção, porque ilumina camadas que passam despercebidas para leitores modernos distantes do mundo hebraico do primeiro século. Entre os rabinos e mestres judeus, havia uma expressão idiomática notável: descrever algo como sendo de Aleph a Tau, as duas letras extremas do alfabeto hebraico, equivalentes ao alfa e ômega gregos, para indicar totalidade completa, absoluta, sem exceções. Essa forma de expressão fazia parte do repertório linguístico natural de um judeu educado nas escrituras hebraicas, e é bastante provável que João, apóstolo judeu profundamente enraizado na tradição de Israel, estivesse conscientemente traduzindo para o grego, língua de seus leitores gentios e helenizados da Ásia Menor, uma fórmula que ecoava tanto a linguagem hebraica de totalidade quanto as declarações específicas de Isaías sobre o Deus único de Israel. Esse duplo movimento, hebraico e grego ao mesmo tempo, revela a genialidade pastoral e teológica do apóstolo. Ele comunica ao mundo grego, numa linguagem que os gregos entenderiam instantaneamente, uma verdade profundamente enraizada na revelação hebraica sobre a identidade única do Deus de Israel, agora revelado plenamente em Jesus Cristo. Vale também lembrar o contexto histórico específico em que o Apocalipse foi escrito. Tradicionalmente, atribui-se sua composição ao final do primeiro século, durante o reinado do imperador romano Domiciano, período de intensificação do culto imperial, no qual os súditos do império eram pressionados e, em muitos lugares, obrigados a declarar que o imperador era Senhor e Deus, Kyrios kai theos. Recusar essa confissão podia significar perda de status social, exclusão comercial e, em casos extremos, perseguição e morte. É dentro desse cenário de pressão política e religiosa que a declaração de Jesus como Alfa e Ômega, como o único digno do título de Senhor absoluto sobre toda a criação, ganha um contorno quase subversivo. Não é apenas uma verdade devocional para o conforto pessoal do crente, é uma declaração de lealdade política e espiritual que colocava os primeiros cristãos em rota de colisão direta com as exigências do Império Romano. Confessar que Jesus, e não o imperador, era o princípio e o fim de todas as coisas, era um ato de fé que podia custar a vida.
Nas cidades da Ásia Menor mencionadas nas cartas do Apocalipse, templos dedicados ao culto imperial já se erguiam havia décadas, e em algumas delas, como Pérgamo, existia até mesmo um templo consagrado diretamente à adoração do imperador vivo, algo raro mesmo dentro do próprio sistema romano. Comerciantes, artesãos e membros de associações profissionais eram frequentemente convocados a participar de banquetes e sacrifícios em honra ao imperador e aos deuses do panteão greco-romano. E recusar-se a isso significava a exclusão das guildas, perda de sustento e, em muitos casos, denúncia às autoridades como perturbador da ordem pública. Foi exatamente dentro dessa pressão social e econômica cotidiana, muito antes de qualquer perseguição sangrenta generalizada, que os cristãos do primeiro século precisaram decidir, dia após dia, a quem realmente pertencia sua lealdade última. A revelação de que Cristo, e não Roma, é o Alfa e o Ômega, não era, portanto, uma verdade abstrata de sala de aula teológica, mas uma convicção que sustentava padeiros, tecelões e curtidores de couro em suas escolhas concretas de cada semana. A ilha de Patmos, onde João recebeu essa revelação, também merece um olhar mais atento. Situada no Mar Egeu, próxima à costa da Ásia Menor, era usada pelo Império Romano como local de exílio para prisioneiros políticos e religiosos considerados perigosos ao sistema. Longe de ser um cenário de retiro espiritual voluntário, Patmos era para João um lugar de punição, de isolamento forçado, de aparente derrota humana. E é justamente nesse lugar de aparente fraqueza, longe das igrejas que ele amava e pastoreava, que o apóstolo recebe a mais gloriosa revelação da soberania de Cristo sobre toda a história. Há aqui uma lição pastoral profunda. Os momentos de maior fragilidade e exílio na vida de um crente podem se tornar, pela graça de Deus, os momentos em que a revelação da grandeza de Cristo se torna mais vívida e transformadora. Não foi em um templo suntuoso, nem em uma sinagoga próspera, mas numa rocha árida, no meio do mar, que o céu se abriu para revelar que aquele que fora crucificado em Jerusalém era, e é, e será o Alfa e o Ômega de toda a existência. É importante, neste ponto, tratar com honestidade um detalhe que, às vezes, gera confusão entre os leitores mais atentos das Escrituras. A diferença entre as afirmações de Apocalipse 1:8, onde quem fala parece ser o Senhor, o Todo-Poderoso, geralmente entendido pela maioria dos comentaristas cristãos como referência ao próprio Deus Pai, e as afirmações de 1:17, 21:6 e 22:13, onde o contexto imediato aponta claramente para Jesus Cristo ressuscitado como aquele que fala. Alguns estudiosos discutem se em 1:8 o texto se refere exclusivamente ao Pai, ou já antecipa a identidade compartilhada entre o Pai e o Filho, uma vez que o restante do livro atribui o mesmo título, Alfa e Ômega, e princípio e fim, tanto a Deus quanto a Cristo, sem qualquer distinção qualitativa. Essa aparente sobreposição de identidade não é uma inconsistência do texto, mas sim, para a compreensão cristã ortodoxa, uma confirmação poderosa da unidade essencial entre o Pai e o Filho, que compartilham a mesma natureza divina sem serem a mesma pessoa. Um mistério que a Igreja historicamente descreveu com a doutrina da Trindade. Um só Deus, em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, cada uma plenamente divina, unidas em uma só essência. É por isso que Jesus pôde dizer, em João 10:30, Eu e o Pai somos um. E por isso que o mesmo título de Alfa e Ômega pode ser aplicado a ambos sem contradição, porque não há dois deuses reivindicando o mesmo trono, mas um só Deus revelado em plenitude através do Filho encarnado.
Essa verdade sobre a plena divindade de Cristo, longe de ser uma especulação filosófica distante da vida prática, tem implicações profundamente pastorais. Se Jesus é verdadeiramente o Alfa e o Ômega, então a fé cristã não repousa sobre um mero mestre moral, um profeta iluminado, entre outros, ou um mártir religioso digno de admiração histórica. Repousa sobre o próprio Deus que se fez carne, como está escrito em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O mesmo Verbo eterno que estava com Deus e era Deus desde o princípio, conforme João 1,1, é aquele que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, ensinou nas sinagogas da Galileia, chorou diante do túmulo de seu amigo Lázaro, foi traído por um beijo no Getsêmani, foi crucificado no Gólgota e ressuscitou ao terceiro dia, exatamente como as Escrituras haviam predito. Esse é o mistério glorioso e insondável da encarnação. O Alfa e o Ômega, o eterno e incondicionado, entrou voluntariamente dentro dos limites do tempo e do espaço para redimir uma humanidade perdida. Essa mesma verdade se conecta ainda com a promessa que Jesus faz em Apocalipse 21:6, imediatamente após declarar sua identidade eterna. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O contexto desse versículo é a visão da nova Jerusalém, dos novos céus e da nova terra, quando Deus finalmente enxugar toda lágrima dos olhos de seu povo, quando não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque a primeira ordem de coisas já terá passado, conforme Apocalipse 21:4. É extraordinário perceber que a mesma voz que anuncia sua soberania absoluta sobre todo o tempo e toda a história é a voz que, no momento seguinte, se inclina para oferecer água de graça a quem tem sede. O poder cósmico de Cristo nunca é apresentado nas Escrituras como distante ou indiferente à condição humana. Pelo contrário, sua soberania sobre o princípio e o fim de todas as coisas é precisamente o que garante a certeza e a segurança de suas promessas de graça e restauração para aqueles que confiam nele. Há também, dentro dessa reflexão, um convite implícito à humildade diante do mistério. Nem tudo sobre a natureza eterna de Cristo pode ser plenamente compreendido pela mente humana finita. Os primeiros cristãos, ao lerem essas declarações, não tentaram dissecar racionalmente como o infinito pôde se unir ao finito, como o eterno pôde nascer no tempo, como aquele que não tem princípio pôde, ainda assim, ser chamado princípio de todas as coisas criadas. Eles adoraram. A resposta apropriada diante da revelação de que Jesus é o Alfa e o Ômega não é primariamente intelectual, embora a reflexão teológica seja legítima e necessária. É, antes de tudo, adoração reverente, o mesmo tipo de reação que levou João a cair como morto aos pés daquele que falava com ele em Patmos. Diante da grandeza incompreensível de um Deus que abarca todo o tempo e toda a existência, e que ainda assim se aproxima com ternura para oferecer água viva aos sedentos, a única resposta digna é a adoração humilde e a entrega confiante. É importante também que essa verdade não seja usada de forma sensacionalista ou especulativa, para tentar calcular datas exatas do retorno de Cristo ou construir cronologias apocalípticas detalhadas que as próprias Escrituras não autorizam. O propósito da revelação de Jesus como Alfa e Ômega não é satisfazer curiosidade cronológica, mas fortalecer a fé e a esperança daqueles que enfrentam tribulação, incerteza e perseguição, tanto no primeiro século quanto hoje.
A ênfase bíblica recai sobre o caráter e a soberania de Cristo, não sobre cálculos precisos de tempos e épocas que, como o próprio Jesus ensinou em Mateus 24:36, somente o Pai conhece. Ao concluir esta reflexão, vale a pena voltar mentalmente àquela praia rochosa de Patmos, ao apóstolo idoso e exilado, aos joelhos que cederam diante da visão gloriosa do Filho do Homem, com vestes que chegavam aos pés, cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, voz como o som de muitas águas, conforme a descrição detalhada em Apocalipse 1:13-15. Foi esse mesmo ser glorioso, terrível em majestade e ainda assim cheio de ternura pastoral, que estendeu a mão sobre João e disse: "Não temas, eu sou o primeiro e o último." A mesma mão que sustenta as 7 estrelas na visão de João é a mesma mão que foi perfurada por pregos no Calvário. O mesmo rosto que resplandece como o sol em sua força é o mesmo rosto que foi golpeado e escarnecido diante de Pilatos. Essa é a beleza incomparável do Evangelho cristão. O Deus eterno, o Alfa e o Ômega, não permaneceu distante em sua majestade inacessível, mas se aproximou, sofreu, morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele confia possa um dia beber livremente da fonte da água da vida, na presença eterna daquele que sempre foi, sempre é e sempre será. Se essa mensagem tocou seu coração hoje, deixe nos comentários de onde você está acompanhando essa reflexão, sua cidade e seu país, e compartilhe o que Deus falou ao seu coração através dessa palavra sobre a eternidade e a soberania de Cristo. Que cada um de nós possa, como João em Patmos, encontrar em qualquer circunstância de exílio, dor ou incerteza, a certeza inabalável de que Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, está presente no princípio e estará presente no fim de tudo o que vivemos.